Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos do Revisão PGE. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam com muita saúde acima de tudo, extensiva aos seus familiares, aos seus amigos queridos. É um prazer enorme, é uma honra muito grande estar aqui com todos vocês neste bate-papo a respeito de atualização jurisprudencial, esse programa sensacional do Revisão PGE, 6 meses em 7 dias. Vamos trabalhar direito processual civil para as procuradorias, tá certo? Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de direito, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atualmente sou titular de uma vara de juizados especiais na comarca de Poços de Caldas e sou professor de processo civil com muito orgulho aqui do Revisão PG, tá certo? Meus amigos, nós separamos alguns julgados, notadamente do STJ, né, nosso Tribunal da Cidadania, como é chamado, julgados importantes, que costumam ter uma incidência, evidentemente, né, em provas objetivas, até mesmo discursivas e orais, e trouxemos alguma coisinha do Supremo também, que seja importante para essa nossa abordagem, para esse nosso bate-papo. Fechado? Vamos começar? Todos prontos? Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro julgado, ele é interessante por quê? Porque ele fala da fazenda pública em juízo relacionando a ideia de competência. Tanto o é que vocês verão que nós vamos trabalhar em cima de um julgado envolvendo conflito de competência. Basicamente, amigos, o que se discute, a premissa maior, é direito à saúde. E houve, né, melhor dizendo, não há, houve uma discussão a respeito da possibilidade de que o juiz estadual determinasse que a parte autora emendasse a inicial para a inclusão de um dos entes federados no polo passivo, como se fosse um litisconsórcio passivo necessário. E esse ente federado, que não foi opção da parte requerente, a parte requerente envolvendo o direito à saúde, ela demandou só contra o Estado e contra o município, ela não optou por demandar contra a União. Será que o juiz estadual deveria ter determinado a emenda da inicial para incluir a União? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse julgado. Essa breve introdução, né, só para apresentar um resumo muito rápido do que nós vamos conversar agora. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu só separar ele aqui para vocês. Pronto, aqui já está. Vamos posicionar aqui o nosso cursor e ele vai entrar na telinha. Aí está, meus queridos amigos. É este o julgado. Fazenda pública em juízo, competência, é um conflito de competência 182.080 de Santa Catarina, relatoria do ministro Manuel Erhardt, que é um desembargador do TRF da 5ª Região. Vejam que o julgado é da primeira sessão, né, desembargador convocado. Primeira sessão, amigos, compreende, via de regra, vocês sabem, né, a primeira turma e a segunda turma do STJ. A segunda sessão, ela está ali para resolver as divergências que eventualmente nós tenhamos entre terceira e quarta turmas do STJ. Esse julgado é de 22/6/2022, foi por unanimidade, está no informativo 742 e diz: em demandas relativas a direito à saúde, porque a parte requerente, volto a dizer, amigos, ajuizou o seu pedido somente em face do Estado e do município, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, né, se a parte requerente optar pela não inclusão, justamente em razão da responsabilidade solidária dos entes federados, responsabilidade isolada ou conjuntamente, que é algo que nós sabemos faz parte do tema 793, né, do Supremo, em sede de repercussão geral. Tá bom? Então fica muito clara qual foi a ideia do STJ e eu concordo plenamente. Por quê? Porque se a parte requerente optou pela não inclusão da União na LIDE, perdão, o juiz estadual não tem que determinar a emenda da inicial para requerer a citação da União para que ela também figure. Por quê? Porque nós estamos diante de uma responsabilidade solidária. Então, a parte autora, a parte requerente, seja lá como a gente queira denominar, ela pode escolher contra qual ente federativo ela pretende litigar. Não há problema algum, esse posicionamento é um posicionamento já consagrado também aí da primeira sessão, de que a gente tem que reconhecer o conflito de competência e não só conhecer do conflito de competência, como reconhecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da controvérsia. Vou voltar rapidinho aqui, pessoal. Eu fui falando com o julgado aí na tela para que vocês pudessem refletir um pouquinho a respeito, né? Não é possível
que o magistrado, principalmente quando nós pensamos em direito à saúde, quando nós pensamos em solidariedade, que o magistrado da Justiça Estadual assim atue. Foi uma opção da parte requerente. Mais ainda, nós temos que lembrar da súmula 150 do STJ. A súmula 150, ela diz assim, olha, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que venha a justificar a presença no processo da União, das autarquias ou das empresas públicas, não é? Então, quando a gente tem esse conflito de competência, olha, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, eventual inclusão da União, a gente sempre lembra dessa súmula. Isso é fato. Todavia, pessoal, todavia, não há como nós dissociarmos do tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e em razão desta responsabilidade solidária. Nós estamos falando de direito à saúde. Por mais que se invoque, olha, o juiz estadual determinando a citação da União, incluindo ela no polo passivo, remeteria os autos para a Justiça Federal. E aí competiria, né, ao juiz federal, por isso que eu cito a súmula 150 do STJ, né, decidir sobre a existência desse interesse jurídico. Não, não há nem que se falar nisso. Se há um conflito de competência, com um caso concreto como esse, em que a opção partiu da parte requerente e nós estamos diante de uma responsabilidade solidária, não seria viável, não seria cabível que o juiz estadual assim procedesse, não é? Poderíamos falar de várias situações, de vários princípios que envolvem essa vontade da parte requerente, até mesmo o autorregramento da vontade das partes. Não caberia ao juiz estadual caminhar numa direção distinta daquela que foi a opção da parte requerente, tá certo? Penso que é um julgado importante, reafirma basicamente, né, um entendimento que nós já tínhamos verificado, em alguns julgados, e a primeira sessão, então, por unanimidade, entendendo que não é incumbência do juiz estadual assim proceder. Eu só fiz a referência à súmula 150, porque todos nós sabemos ela é bastante falada, bastante cobrada, né, em provas objetivas. Fica aí, então, esta recordação para todos nós, tá certo? Vamos para o segundo julgado, pessoal. Quero tentar ver o maior número de julgados possíveis. Repito, alguns com uma abordagem um pouquinho mais simples, outros com uma abordagem um pouquinho mais complexa, mais aprofundada. Vamos lá? Vamos falar de competência também no nosso segundo julgado, pessoal? Separei ele aqui para vocês e vamos continuar falando da União. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vejam só, pessoal, já que falamos, né, de interesse jurídico, falamos da súmula 150, né, do STJ, vamos ver o que nós temos neste segundo julgado. Também fazenda pública em juízo, né, também envolvendo competência, e é julgado de corte especial. Opa, aí já chama atenção um pouquinho, né, pessoal? Por quê? Porque a gente tinha uma discussãozinha lá sobre posicionamentos, né, da segunda turma, da quarta turma do STJ, veio a Corte Especial, opa, vamos bater o martelo, relatoria do ministro Francisco Falcão, dizendo o seguinte: existindo interesse jurídico da União no feito, na condição de assistente simples, opa, deixa eu voltar para mim rapidamente, né? Falamos da súmula 150, falamos de interesse jurídico, quero falar rapidamente só sobre essa figura da assistência simples, tá, pessoal? Para a gente fazer até uma comparaçãozinha com a intervenção anômala, que todos nós conhecemos, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo único, né, da Lei 9.469, de 97. Assistência é uma das modalidades de intervenção de terceiros. Vocês sabem, aliás, é a primeira, que é tratada no nosso CPC. E eu estou com o nosso CPC aqui aberto. A assistência simples, amigos, ela começa a ser tratada no artigo 121. Maurício, então quer dizer que nesse julgado que você vai voltar a falar, a União quis intervir, porque é uma intervenção voluntária, dependia dela, como assistente simples numa determinada demanda, não é? Exatamente. Por isso, primeiro a abordagem, estou procurando ser o mais linear possível, amigos, o mais didático possível, né? Primeira abordagem tem que ser da assistência simples. E o nosso CPC, estou com ele abertinho aqui, pessoal, diz o seguinte, no artigo 121, porque a assistência ela é tratada no nosso Código de Processo Civil, notadamente a partir do artigo 119, mas o 121 e seguintes trata da assistência simples, que diz exatamente assim. O assistente simples
atuará como auxiliar da parte principal. Então, a ideia da União é intervir como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. E o artigo 122, perdão, dizendo assistência simples não impede, não obsta, a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Depois temos também o artigo 123, mas enfim, essa é a assistência simples, também chamada do que, amigos? Se cair numa prova objetiva, nós vamos saber, chamada de assistência adesiva. A litisconsorcial, que é a outra modalidade, é chamada de assistência boa, muito bem lembrado, qualificada também, né? Simples ou adesiva, litisconsorcial ou qualificada. Amigos, então nós temos uma hipótese, vou voltar ao julgado agora, e a gente vai trabalhando os demais institutos, em que a União quer intervir e quer intervir como assistente simples. Os poderes da União estão aqui. Maurício, por que você falou de intervenção anômala? Por que você vem e fala do artigo 5º, parágrafo único da Lei 9.469 de 1997? Porque para eu querer intervir como assistente, eu tenho que demonstrar interesse jurídico. Qual é o objeto, pessoal? O objetivo, mais especificamente, de você ingressar como assistente simples, né? Você tem interesse jurídico que se qualifica pelo resultado final ser favorável a quem você está assistindo. O interesse jurídico é isso, não é um interesse político, econômico, né, social. Não é isso, não. Mas quando eu falo de intervenção anômala, né, e eu faço o paralelo com o artigo 5º, parágrafo único da 9.469 de 97, nós temos que nos lembrar de que não há necessidade de demonstração do interesse jurídico. Basta que os atos realizados no processo possam gerar algum reflexo, ainda que meramente econômico. E isso permite a intervenção anômala da União. Então, vamos fazer um paralelo entre assistência simples e intervenção anômala, tá bom? Essa é a ideia. A União intervir como assistente simples. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver a continuidade do julgado. Se isso ocorrer, a competência figura-se da Justiça Federal. Da Justiça Federal, conforme prevê o artigo 109, inciso 1º da Constituição. Só deixar bem claro aqui, pessoal, né? Nós tivemos intervenção da União. O julgado diz que, e é do órgão especial, né, da Corte Especial do STJ, dizendo que se ela fez a sua intervenção, a União, como assistente simples, a competência da Justiça Federal para realizar um determinado julgamento. Eu já adianto para vocês. Lembram quando eu falei que nós tínhamos uma divergência entre quarta turma e segunda turma? É porque a quarta turma, ela dizia exatamente o seguinte, olha, entendia, né, exatamente o seguinte, nesse caso que nós vamos apresentar agora, não seria competência da Justiça Federal, mas sim da Justiça Estadual. A segunda turma fala, não, deveria ser da Justiça Federal. Então eu tenho a quarta turma dizendo que é competência da estadual, a segunda turma dizendo que é competência da Justiça Federal, mas o quê? Voltemos ao julgado. Aí está, pessoal. Para proceder ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Justiça Estadual. Então vejam, pessoal, a União ingressa no processo, tá aí, olha, nos autos, né, na telinha, perdão, ingressa no processo na qualidade de assistente. Isso logo após, no caso concreto, amigos, a interposição de um agravo interno pela assistida. Agravo interno, que é aquele recurso estabelecido lá no artigo 1021 do nosso CPC. Opõe embargos de declaração, dizendo, olha, tem que determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, porque quando a União acabou intervindo como assistente simples, tem que remeter os autos, então, ao tribunal competente. Mas, como eu disse, a quarta turma disse que teria que ser para o Tribunal de Justiça do Estado e a segunda turma falou, não tem que ser para o Tribunal Regional Federal. Amigos, é o caso de deslocamento de competência para a Justiça Federal? Não há essa necessidade de deslocamento da competência. Eu vou voltar aqui para mim, pessoal, rapidinho. Não há essa necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nós tivemos a oposição dos embargos de declaração.
o feito tramitando na Justiça Estadual. Só que a União vem e faz sua intervenção como assistente simples. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? A oposição desse recurso de embargos de declaração, pelo fato de a União ter feito a sua intervenção, e nós já fizemos, né, uma distinção entre assistência simples e intervenção anômala, isso demanda que, obviamente, os autos sejam, então, analisados, a decisão seja analisada pelo Tribunal Regional Federal, pessoal, né? Nós estamos diante de uma situação muito clara, separando assistência simples de intervenção anômala, tá certo? Não há que se falar em perpetuatio iurisdictionis, há que se falar sim em competência absoluta do TRF em razão dessa intervenção da União. Amigos, o interesse jurídico ficou evidenciado, não é uma intervenção anômala, como eu falei. Se o interesse jurídico ficou evidenciado, tanto que ela foi aceita como assistente simples, sob hipótese alguma eu posso acolher o posicionamento da quarta turma do STJ. Por isso que o julgado é da Corte Especial, porque a divergência é entre quarta e segunda turma. Tem que acolher o posicionamento da segunda turma, reconhecer a competência da Justiça Federal, obviamente. O TRF é competente para o novo julgamento, né, do recurso de embargos de declaração, neste caso específico. Por que eu falo que não é perpetuatio iurisdictionis? Vou abrir o nosso CPC aqui, pessoal. Lembrei do artigo 43, né, que diz o seguinte, pessoal, que a competência é determinada, olha como é bom estudar competência, né? No momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ok, tudo bem, estava lá na Justiça Estadual, foi determinada a competência naquele momento, né? Sendo irrelevantes modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando nós tivermos, quando suprimirem, melhor dizendo, o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A ideia de perpetuação da competência ou perpetuação da jurisdição não se aplica nesse caso. Por quê, pessoal? Porque a União fez a sua intervenção. Foi admitida como assistente simples. E se assim não é, nós estamos falando de competência absoluta, porque a gente tem que invocar o quê? O artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, que dispõe, né, melhor dizendo, que compete à Justiça Federal processar e julgar todas aquelas causas em que a União for interessada, vocês sabem bem, seja como autora, seja como ré, seja como assistente, seja como oponente, né? E isso implica a remessa dos autos ao juízo federal. Então, não posso falar em perpetuatio iurisdictionis, em perpetuação da jurisdição, que era o entendimento da quarta turma. Eu tenho que falar aqui de competência absoluta, que é o entendimento da segunda turma, e foi por isso que o órgão especial, a Corte Especial do STJ, decidiu no sentido, vamos voltar lá rapidamente, pessoal, aí está, no sentido que nós acabamos de mencionar. Tá bom, meus amigos? Vejam, repito, trabalhamos em institutos importantíssimos, a assistência simples tem que demonstrar esse interesse jurídico, foi hipótese de assistência simples, não é hipótese de intervenção anômala, obviamente que nós temos então que levar em consideração esse interesse jurídico da União específica, que, aliás, pessoal, se eu não estiver enganado, vou deixar até o slide ainda na tela, a demanda reflete um interesse público que envolve abastecimento nacional de combustíveis, que é, como vocês sabem, considerado de utilidade pública por aquela lei de 1999, se eu não me engano, a lei 9.847, isso mesmo, 9.847 de 99. Então, nada mais correto de que oposição de embargos de declaração, já que a União fez a sua intervenção como assistente simples, esses embargos sejam julgados pelo Tribunal Regional Federal. Tá bom? Achei bem interessante esse julgado e põe uma pá de cal, né, em cima dessa discussão que nós tínhamos entre essas duas turmas do STJ. Tá bom? Vamos lá? Vamos para mais um julgado? Vamos para o nosso terceiro julgado. Deixa eu separar aqui no slide. Vamos lá, meus queridos amigos. Aí está. Ah, interessante. Este é bem interessante também, é do STJ. Vocês estão vendo aí que a relatoria foi do ministro Og Fernandes, é uma questão de ordem que foi proposta pelo ministro Og Fernandes, é julgado da primeira sessão, foi por unanimidade também, tema 692 do STJ. Oi, mas Maurício, pera um pouquinho, peraí, vamos voltar lá. Vem cá, Maurício. Esse tema 692, ele já não existe?
Pois é, ele já existe, nós sabemos muito bem. A questão de ordem que foi proposta pelo ministro Og Fernandes, aliás, de maneira brilhante, como só acontecer, foi justamente para definir se esse entendimento, firmado no tema repetitivo 692 do STJ, se esse tema deveria ser reafirmado, se ele deveria ser alterado, né, objeto de alteração, ou cancelado, diante do número de situações, né, que ensejariam dúvidas quanto à persistência da orientação que foi firmada pela tese repetitiva referida. E principalmente, amigos, não é só pensar, é uma tutela provisória que depois pode ser revogada e aí tem que devolver tudo. Não é só isso. A base do tema 692, neste caso concreto, por isso que foi feita a questão de ordem para dizer, olha, nós vamos reafirmar, alterar ou cancelar. Ela envolve o âmbito previdenciário. Então, se eu falo fora do âmbito previdenciário, eu penso que o entendimento do tema 692 deveria ser mantido exatamente como estava. Só que, como nós tivemos muitas discussões, será que nós aplicamos isso às questões previdenciárias? Vamos voltar lá para o julgado, pessoal, para a gente continuar. Eu peço desculpas de fazer esses recortes, tá, pessoal? Eu queria muito que ficasse só na tela, mas é que as informações são tão importantes que eu me sinto na obrigação de trazê-las, tá? Então, humildemente, eu peço desculpas a vocês. A reforma da decisão, que antecipa os efeitos da tutela final, obriga o autor da ação a devolver todos os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. Perfeito, perfeito, tudo bem, não é? Aí vem um complemento agora, por quê? Porque entendeu-se que o tema 692 se aplica, a tese jurídica se aplica, né, no âmbito previdenciário, e aí vem um acréscimo, agora um acréscimozinho dizendo isso pode ser feito por meio de desconto em valor que não ultrapasse 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, meus amigos. Então vejam que interessante. Nós estamos discutindo normas específicas, né, dentro do âmbito previdenciário. Nós vamos aplicar, nós não vamos aplicar. Ah, Maurício, lembra que a Lei 8.213 de 91 dizia assim, olha, se tiver reforma da decisão, suspende o benefício e exonera-se o beneficiário de restituir os valores recebidos? Lembro. Só que aí veio o tema 692, que, se eu não me engano, é de 2014, dizendo o seguinte, não, a reforma da decisão que vai antecipar a tutela tem que obrigar o autor, sim, a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. E aí nós ficamos com essa parte final agora, complementando, né, o tema 692, na minha opinião, de forma muito clara, né, dizendo, olha, tudo bem, mas não vamos exceder 30% da importância de eventual benefício que ainda estiver sendo pago. Qual a razão, pessoal? Qual o motivo, né, de nós pensarmos assim? Se a gente tinha a Lei 8.213 de 91, depois vem em 2014, se eu não estiver enganado, o tema 692, né, a redação da 8.213 de 91 não era clara. Qual que é a ideia? De você complementar, mantendo aquele tema, aquela tese, mas falando, olha, só até 30%. Sem sombra de dúvidas que nós estamos falando de razoabilidade, nós estamos falando um pouquinho de proporcionalidade também, e mais do que isso, né, de sobrevivência, né, daquela pessoa recebendo benefícios, olha, tudo bem, devolve, mas até 30% de cada benefício que ele ainda estiver recebendo. Porque se a gente tirar tudo, obviamente que a pessoa não vai receber nada, né? Então eu achei interessante, justamente por ser uma questão de ordem que já deveria ter sido suscitada, né, anteriormente, para dizer se o tema 692 do STJ seria reafirmado, ele seria cancelado ou ele seria alterado. Foram várias as situações, geraram inúmeras dúvidas, né? E também a gente tem que levar em consideração, amigos, outro ponto que me veio à mente aqui agora, a própria jurisprudência do STF, porque a jurisprudência do STF era exatamente em sentido contrário. Não, mas não tinha repercussão geral, Maurício, não foi em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mas mesmo assim, é a tal da busca da segurança jurídica. Vamos manter o tema 692? Vamos. Mas e aí? No âmbito previdenciário, que passo que a gente pode dar? Até onde a gente pode ir? O passo que foi dado, até onde nós podemos ir? Tá aí, olha, não vamos exceder
30%, repito, da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Tá certo? Pessoal, eu falei do tema 692, né, de 2014, mas vale a pena lembrar que a gente também teve uma medida provisória em 2019, tem a Lei 13.846 de 2019, que reformularam a legislação previdenciária, né, totalmente. Quer dizer, totalmente não, mas reformularam muito da legislação previdenciária, e o artigo 115, inciso 2, não deixava nenhuma dúvida. Olha, se parar de pagar o benefício previdenciário ou assistencial, porque a decisão judicial foi revogada, os valores recebidos tinham que ser devolvidos. Então, esse entendimento é tranquilo. A questão não é essa. A questão é, vamos complementar com esse percentual para que dentro de uma ideia de razoabilidade, de proporcionalidade, a gente também consiga, né, fazer com que o beneficiário, né, não perca todo o seu dinheiro. E, amigos, tem um instituto importantíssimo, só para a gente complementar, me perdoem até por estar alongando um pouquinho, mas tem um instituto importantíssimo aí que é a antecipação dos efeitos da decisão final, ou seja, um pedido de tutela provisória de urgência, né, de natureza antecipada. Vale lembrar, meus queridos amigos, que, por ser tutela provisória, o próprio nome já sugere, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Então, se houve a revogação, né, por conta da decisão final, ou seja, tudo aquilo que foi decidido anteriormente já não vale mais, evidentemente que nós temos que pensar na devolução desses valores para o caso concreto. É a provisoriedade que embasou, ou seja, uma cognição sumária que nós tivemos que embasou o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da decisão final, ou seja, do pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Então, demonstrou-se o fumus boniuris e o periculum in mora à época, ótimo, foi deferido. Posteriormente, foi revogado. E é uma característica das tutelas provisórias, como todos nós sabemos, que não são só de urgência, não são só antecipatórias, podem ser cautelares, e ainda temos as tutelas de evidência. Não se esqueçam, queridos amigos, rapidamente, quando nós falamos de tutela de evidência, não precisa demonstrar o periculum in mora, basta o fumus boniuris. O caso aqui é de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Eu estou só fazendo um plus aqui, falando das tutelas de evidência do 311, que tem 4 incisos, mas o rol é meramente exemplificativo. Tá certo? Bem interessante esse julgado. Parabéns ao ministro Og Fernandes, né, suscitando essa questão de ordem. Vamos lá, vamos para o nosso quarto julgado, né? Salvo engano, acho que é isso mesmo. Vamos tratar dele aqui, já vou colocar aqui na telinha para a gente fazer uma abordagem, amigos. Ah, perfeito, é esse mesmo. Esse também é interessante. Embora seja de turma, pessoal, mas eu achei que valeria a pena nós trazermos aqui para um debate, né, para uma discussão bem rápida, uma apresentação bem rápida, que diz respeito a comparecimento espontâneo, envolve a união, falta de citação. Diz o seguinte, pessoal. Aliás, esse caso, se eu não estiver enganado, foi uma demanda ajuizada por um menor. E aí, no polo passivo, nós tínhamos os 3 entes federativos, a União, o Estado e o município. E ele estava pedindo suplementação alimentar. Bom, vamos lá, vamos para o julgado. Segunda turma, informativo 728, dizendo: ajuntada nos autos de uma simples manifestação da União, vejam, amigos, é simplesmente um ofício, informando, né, o envio do ofício antes de despacho determinando a citação, quer dizer, não tivemos a relação ainda triangularizada, não é? Não tivemos. Determinando a sua citação para responder à ação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação. Essa ação que foi ajuizada por esse menor, ele é portador da doença de Crohn, ele não tinha recursos financeiros, né, para isso, pessoal. Essa ação teve uma liminar deferida, depois foi confirmada, né, com a procedência do pedido, condenou o Estado a fornecer a suplementação alimentar, a União tinha que repassar a verba para aquisição dessa alimentação. Vou voltar aqui rapidamente, pessoal, né? Só que a União, né, vem e fala: opa, pera um pouquinho. A única coisa que eu fiz nos autos, e é claro, a gente, né, eu fico chateado porque envolve uma questão de saúde mesmo, né, de direito à saúde, mas existem questões formais, né, que são intransponíveis, né? A única coisa que a União fez foi juntar aos autos, né, porque a sentença teria validade ou não, tendo visto que a União
não foi citada, né, para responder ao pedido. A única coisa que a União fez foi dizer nos autos, olha, eu enviei um ofício ao Ministério da Saúde, conforme a liminar, né, que foi deferida, para cumprimento da decisão liminar. Mas o ato em si, de citação, né, ou seja, a comunicação do ato processual através da citação da União, isso não se materializou. Se não se materializou, como é que eu posso dizer que a simples juntada de um ofício significa comparecimento espontâneo, pessoal? Não é? É um tanto quanto complicado, amigos. Não dá para a gente reconhecer o suprimento da citação. Não dá. Eu sei que a professora Ada Pellegrini Grinover, num dos últimos eventos que ela participou, saudosa professora e professora de todos nós, eu me lembro dela ter dito o seguinte: olha, eu estava presente nesse evento. O processo civil, com o passar do tempo, ele vai se tornar cada vez mais informal, mas ele nunca perderá a essência do seu formalismo, da sua formalidade. Então, quando a gente fala de instrumentalidade das formas, né, a gente fala de aproveitamento dos atos processuais, de comparecimento espontâneo, a gente pensa nessa possibilidade de uma informalidade maior. Mas neste caso especificamente, amigos, eu confesso a vocês, não vejo como a gente suprir, dizendo que aquela juntada do ofício já caracterizaria a citação da União, né? Ou seja, houve uma quebra de legítima expectativa da União de que ela seria citada, para, querendo ou não, né, querendo, não sei se ela ia querer ou não, oferecer uma resposta, oferecer uma contestação. Principalmente depois, pessoal, que esse é um fato que eu não mencionei, né, principalmente porque depois, né, teve um despacho que foi dado após a sua manifestação, né, sobre aquela tutela antecipada deferida em sede liminar, em que se determinou a expedição da citação. Mas você considerar que o simples fato de juntar a comunicação ao Ministério da Saúde para que cumprisse a liminar que tivesse sido deferida, isso não pode caracterizar formalmente o ato citatório. Ou seja, essa situação ela não se enquadra no posicionamento jurisprudencial, né, já consolidado, inclusive do próprio STJ, de que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a eventual falta de citação. Né? Por isso, amigos, né, infelizmente, nós tivemos essa invalidade, né, da decisão reconhecida. E é aquilo que eu sempre falo, pessoal, por mais que nós queiramos que a informalidade nos acompanhe, não vai ser sempre que isso acontecerá, tá certo? Jogada interessante, é de turma, né? Mas vale a pena a gente mencionar aqui para refletir, para que a gente possa construir, quem sabe, né, algo um pouquinho melhor no futuro, principalmente em relação à teoria do aproveitamento dos atos processuais, tá bom? Vamos lá para mais um julgado, pessoal? Vamos trabalhar esse outro aqui que eu trouxe para vocês. Ah, esse é interessante, esse é do Supremo. É sobre precatório. Acho que vocês vão gostar. Já devem ter visto com certeza, né, amigos? Vamos lá. Aí está, amigos. Vejam só que interessante, né? Nós temos uma ADI, a ADI 5755, né, do Distrito Federal, que o nosso querido professor Francisco Braga conhece tão bem, tão bem. A relatoria foi da ministra Rosa Weber. Amigos, julgamento em 29 e 30 de 6 de 2022, já vou adiantar. Vocês sabem quanto foi? Deixa eu voltar rapidamente aqui. Assim, amigos, eu gosto muito de deixar o material na tela para vocês lendo, né, irem lendo e eu fazendo as minhas singelas, humildes observações. Mas aqui eu não posso deixar de falar, amigos. O placar aí foi 6-5. Foi um placar extremamente apertado. Venceu a tese trazida, né, pela ministra Rosa Weber, envolvendo precatório, porque foi mencionado que houve uma infringência ao princípio da separação dos poderes. Vamos voltar lá para vocês verem e vocês vão entender. Me perdoem por voltar aqui e mostrar essa pessoa, né? Vamos voltar lá para o resuminho do julgado. É inconstitucional o cancelamento automático, aí tá uma frasezinha, né, inserida aí, realizado diretamente pela instituição financeira oficial depositária, né, pelo banco, e sem a prévia ciência do beneficiário ou formalização de contraditório de precatórios e RPV federais não resgatados
em 2 anos. Amigos, só para vocês terem uma ideia, a União, desde 2017, repito, 2017, diz a União que emprega esse dinheiro em educação, né? Em razão de uma lei, que é a Lei 13.463, ela usava os precatórios e RPVs não levantados em outras despesas. Só que o Supremo veio e falou agora, ó, é inconstitucional cancelar automaticamente. Por quê? Porque a medida infringe, eu disse a vocês, o princípio da separação dos poderes, porque a gente não pode pensar na possibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir esse levantamento, né, dos valores depositados a título de precatórios. Por quê? Porque essa gestão é de quem, amigos? Essa gestão incumbe a quem? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Incumbe ao Judiciário, por conta do artigo 100 da Constituição Federal. É uma tese que tem o seu lado positivo, né? Por outro lado, se nós pensarmos que desde 2017 esses precatórios, RPVs, né, que não eram levantados, a União, por exemplo, estava, segundo, né, demonstrado isso expressamente, eu ia falar explicitamente, expressamente para outras despesas, como por exemplo educação. Pensando na inconstitucionalidade, o lado negativo é esse, né? Ou seja, não vai ser utilizado esse numerário justamente em razão dessa inconstitucionalidade, reconhecida, repito, por 6-5. Então, amigos, que fique bem claro, né, para todos vocês, a votação foi extremamente apertada, e me lembro que nesse julgado, se eu não estiver enganado também, a ministra Rosa Weber disse que, no voto que acabou sendo vencedor, que haveria infringência à coisa julgada, que haveria infringência, violação, né, aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal também, até mesmo violação do direito de propriedade. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a partir do momento em que esse montante relacionado a precatório ou RPV não levantado está depositado, não é da Fazenda Pública mais esse dinheiro. Ou seja, nós podemos falar também em ofensa ao direito de propriedade. Está lá no artigo 5º, inciso 22, né, do nosso texto maior. Então, tem o lado positivo de um tecnicismo, né, reconhecido e nesse voto da ministra Rosa Weber, e tem o outro lado, entre aspas, né, negativo ou reflexivo, de que esse dinheiro, então, não levantado, não poderia ser aproveitado em outras despesas, né, para custear outras despesas. Vamos voltar rapidamente lá, pessoal, tá? Vejam só, não resgatados em 2 anos, quer dizer, são valores que eram para ter sido resgatados, em 2 anos, e que acabaram não sendo, pessoal. É isso, 6-5, bem complicado, né? Agora, a gente tem que levar em consideração o artigo 100, né? O dinheiro já é de responsabilidade de administração do judiciário. Então, você não pode falar, vai cancelar automaticamente, né? Porque não foi resgatado, vamos pegar o dinheiro, vamos aproveitar em outras coisas, para custear outras despesas. Nós temos uma norma constitucional, né? Nós temos o artigo 100. Então, é preciso que a gente reflita um pouco sobre isso. Por isso que eu fiz questão de trazer este julgado aqui de relatoria da ministra Rosa Weber, não obstante o placar tivesse sido tão apertado. Tá bom? Pessoal, vamos para mais um julgado? Esse aí já é o 5º ou 6º, se eu não me engano, né? Mas vamos lá, vamos mais um, pouco importa o número dele. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, no próximo julgado. Maravilha? Opa, honorários. É bom, né, Maurício? Honorários é bom. Honorários é bom, literalmente, né? E como é? Principalmente eu que advoguei, os amigos que estão advogando, os procuradores, futuros procuradores do Estado, né? Sem sombra de dúvidas que sim, amigos. Aí a gente tem segunda sessão. Opa, Maurício, já vi que é divergência. Olha lá, embargos, embargos de divergência em agravo em RESP, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A segunda sessão envolve terceira e quarta turmas, como eu disse a vocês. Foi por unanimidade, está no informativo 739 e para mim faz todo sentido. Eu penso que a quarta turma estava decidindo de forma equivocada aí, pessoal, né? Prevaleceu o entendimento da terceira, tá? Já vou adiantar. Divergência entre quarta turma e terceira turma. Prevalece, o que disse a terceira turma. Isso envolve o artigo 85, né? Como não poderia deixar de ser. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, ou seja, amigos, o que nós estamos falando aqui? Deixa eu só voltar rapidamente aqui para mim.
Pedidos cumulativos. Pedidos cumulativos. Ah, Maurício, mas você está falando de honorários, aí a gente vai pensar em repercussão econômica, possibilidade de valoração. Será que a obrigação de fazer é possível mensurá-la economicamente? Porque danos morais, tudo bem. Mas e essa obrigação de fazer? Pois é, essa era a divergência entre a quarta e a terceira turma. E, na minha opinião, é possível economicamente aferir, sim, meus amigos. Essa obrigação de fazer, né? Que consistia, no caso concreto, na realização de uma intervenção cirúrgica. Vamos voltar lá, só para a gente complementar. Olhem só. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico para quê, pessoal? Era uma obrigação de fazer para autorizar a realização de uma intervenção cirúrgica. E ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações, sim, ao pagamento de quantia e à obrigação de fazer. A quarta turma dizia assim, não, olha, autorização para realizar intervenção cirúrgica não tem conteúdo econômico mensurável. Amigos, sim, é possível. A obrigação de fazer que determina custeio de tratamento médico, como uma intervenção cirúrgica, né, por parte das operadoras do plano de saúde, claro que pode ser economicamente aferido. Olha, a gente paga um plano de saúde, né, a gente sabe qual que é o valor, a gente sabe quais são os valores dos serviços de saúde que são prestadas. Então dá para usar isso, dá para usar como parâmetro, né, esse valor da cobertura que foi indevidamente negada. E isso repercute, pessoal, indiscutivelmente no cálculo da verba sucumbencial. E é por isso, pessoal, e é por isso que eu sempre digo, todo trabalho ele tem que ser remunerado. O trabalho feito tem que ser remunerado. Nós estamos falando de honorários, né? Nós precisamos pensar assim, poxa, teve trabalho do advogado, pedidos cumulativos, há que se ter essa remuneração. E aí a gente vai lá para o artigo 85 e a gente tem lá os parágrafos. Estou com o nosso CPC aqui, amigos, tá? Aberto, olha. Aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que nós conhecemos muito bem. Aliás, parágrafo 2º, principalmente, né? O 3º, 4º, 5º, para quem principalmente busca a fazenda pública, são essenciais, mas o 2º, né? Dizendo o que a gente já sabe, né? Aquilo que nós sabemos de cor e salteado, que os honorários vão variar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos aqueles critérios que nós temos como grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, amigos, podemos aplicar sim o artigo 85, teve trabalho nessas duas situações, envolvendo as duas situações, né, que nós falamos de obrigação de fazer e pagamento dos danos morais, e dá para quantificar sim. É economicamente mensurável, né? E por isso tem que haver, ocorrer essa condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, envolvendo obrigação de pagamento de quantia certa e obrigação de fazer. É perfeitamente possível. Dá para medir, sim, o valor relativo à obrigação de fazer. Ela tem que integrar a base de cálculo dos honorários, pessoal, né? Quem advoga sabe muito bem como é que as coisas funcionam e a gente não pode perder dinheiro, não, e tem que ser remunerado, tem que ser recompensado. O que é justo, é justo. Eu gostei muito, muito dessa decisão e acaba com um posicionamento, né, da quarta turma que muita gente já criticava, prevaleceu o posicionamento da terceira turma, tá bom? E o da quarta turma, né, só para deixar bem claro, era justamente pelo fato de que não seria possível aferir um conteúdo econômico mensurável nas obrigações de fazer. É possível, sim, né? Beleza? Vamos para mais um, pessoal. Se eu não me engano, o próximo envolve honorários também. Deixa eu só separar aqui. Hoje o meu cursor tá complicado. Tá parecendo a aula do 4x4. Vamos lá, pessoal. Perfeito. Esse julgado é interessante. Também, né, amigos? Também, de novo, nós estamos falando, acho que esse é o 7º julgado, né? De novo, nós estamos falando de reconhecimento do trabalho que foi prestado, do trabalho que foi desenvolvido. A gente está falando de honorários. E olhem, amigos, nós estamos falando de corte especial. É julgado de corte especial. Recurso repetitivo, tema 1076, informativo 730, até onde vai o parágrafo 8º do artigo 85.
Deixa eu voltar aqui rapidamente, pessoal, só para a gente fazer uma leitura aqui. Olha, vou voltar aqui comigo. Olha o que diz o parágrafo 8º do artigo 85, né, que nós conhecemos muito bem, importantíssimo, principalmente para quem quer fazenda pública. O 8º diz assim, vou ler para vocês com calma, tá bom? Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, que nós acabamos de falar. Por isso que eu coloquei os dois julgados prontinhos e pertinhos um do outro, tá certo? A questão é, pessoal, vocês sabem que essas condenações que nós temos, ou tínhamos, né, envolvendo equidade, elas eram condenações em valores muito baixos, isso prejudicando sobremaneira o trabalho do advogado, né? Qual que foi a ideia, então, com esse entendimento do órgão especial do STJ? A ideia foi superar, a jurisprudência do STJ, justamente nesse sentido que eu falei, de nós termos uma fixação por equidade em valor baixo, notadamente quando a fazenda pública fosse vencida. Notadamente. E aquilo que eu falo, de novo, amigos, remuneração é remuneração. Seja para procurador do Estado, seja para advocacia privada, não importa. Procurador do município, da União, o que for. Vamos lá, vamos voltar no nosso julgado, só para a gente fazer uma leitura rápida, já que eu cortei, né, e fui para o parágrafo 8º, amigos. Aí está, olha. Aliás, só deixar bem claro, o parágrafo 8º não permite que o juiz afaste esses dois parágrafos que estão aí, ó, o 2º e o 3º. Tudo também com base em razoabilidade e proporcionalidade. Então, mesmo que o valor da condenação, o valor da causa ou o valor do proveito econômico sejam muito altos, sejam elevados, né? Por exemplo, 10 milhões de reais, 50 milhões de reais, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo esses percentuais dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85. O terceiro, principalmente, Fazenda Pública, né? O parágrafo 3º diz: nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do 2º e todos aqueles percentuais que nós já sabemos, né, muito bem, não sendo caso de fixação por equidade. Então, o grande objetivo, pessoal, e essa legislação assim é interessante, né, que o CPC foi alterado, por quê? Porque a gente precisava, né, ter uma reação, digamos assim, das associações dos advogados, porque os tribunais fixam os honorários em valores irrisórios. O grande objetivo foi falar, olha, quando tiver fazenda pública como parte, não podemos pensar também em fixação por equidade. Por quê? Porque perde-se muito. Imagina-se que a res pública tem que ser preservada. Claro, eu concordo plenamente, mas nós não podemos nos esquecer também da coisa privada. Não é só olhar para a coisa pública. A fazenda pública foi condenada, eu vou fixar por equidade, eu vou colocar o valor lá embaixo? Não. Eu particularmente achei extremamente interessante, pessoal, esse julgado da Corte Especial. Era algo que muita gente já ansiava, independentemente de ser fazenda pública. Por quê? Volto a afirmar, a remuneração correta, exata, adequada, né, dos honorários advocatícios se impõe. A remuneração do trabalho propriamente dito. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Artigo 85, parágrafo 8º, e essa combinação do 2º e do 3º, a interpretação do 8º não é inconstitucional, não afasta, não permite, não possibilita, né, que o juiz afaste a aplicação do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Tá bom? Mas o valor da causa é muito elevado, o advogado vai receber muito. Duralex sed lex, né? E essa é a vida. Se ele trabalhou, se o valor da causa é alto, se o valor da condenação é alto, pouco importa. Não pode fixar por equidade, né, de maneira alguma, principalmente porque quando a gente fala por equidade, a gente tem um pouquinho de subjetivismo, vocês sabem. Tá bom, meus amigos? Vamos para mais um julgado? Coisa boa, né? Já vamos para o 8º agora? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acredito que já seja o 8º julgado, né? Se eu não estiver enganado. Verdade, pessoal, verdade. Deixa eu só colocar, antes de mais nada, aqui, olha. Nossa, eu estava esquecendo. Me perdoem, tá bom?
me perdoe, as teses fixadas, né, nesse julgado de relatoria também do ministro Og Fernandes foram as seguintes, pessoal, para vocês terem aí com calma, né, se vocês quiserem anotar, os amigos que estão acompanhando, com calma, estou tentando ser o mais equilibrado possível aqui nas minhas observações, para não ficar muito prolixo. Eu peço desculpas desde já se estiver comprometendo, amigos, mas foram fixadas duas teses. Primeiro, né, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, sim, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa. Né? CPC de 2015, pessoal, preservou o interesse público, quando vem com aqueles patamares ali envolvendo a fazenda pública. Ele estabeleceu uma disciplina específica para a fazenda pública, não é? Quanto maior a base, mais ou menos isso, né? Quanto maior, como é que eu posso dizer? Quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, o menor o percentual aplicável. Né? E aí vem a segunda tese, que foi fixada pelo ministro Og Fernandes, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, tá certo? Né? Eu sei que a gente tem que pensar em res pública, como eu já falei, mas vale muito a pena a gente lembrar também que trabalho precisa ser remunerado. Bora para mais um julgado? Vamos lá, pessoal. Esse é interessante, amigos. Esse é interessante. Na segunda sessão, olha só, segunda sessão compreende terceira e quarta turmas, né? Como nós sabemos, é uma reclamação. Só voltando aqui, Maurício, eu falo um pouquinho de reclamação rapidamente. Claro, amigos, reclamação. Aliás, deixa eu abrir o nosso CPC aqui. Reclamação tem natureza jurídica de ação. Vocês sabem bem, né? Conforme doutrina praticamente majoritária nesse sentido. Majoritária não, praticamente unânime. Ela é majoritária, indiscutivelmente. E quando que cabe a reclamação? Nós temos as hipóteses que tiveram alteração durante o período de vacácio, vocês sabem, né, no nosso CPC, elencadas no artigo 988. Lá está escrito assim, pessoal. Caberá reclamação por parte de quem? Legitimidade. Que bom que a gente está estudando também, né? Outros institutos, conforme as abordagens que a gente vem fazendo, até tutelas provisórias, a gente falou, né? Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para 1. Preservar a competência do tribunal, 2. Garantir a autoridade das decisões do tribunal e 3. Garantir e 3 e 4, né, perdão, 3. Garantir a observância do enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Essa redação foi dada pela 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, durante o período de vacácio. Inciso 4. Para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou em IAC, também foi, essa redação foi dada pela 13.256 durante o período de vacácio. Então, quando a gente fala de reclamação, esse é o nosso grande objetivo, tá? Voltando lá, meus queridos amigos, com natureza jurídica de ação. Cabe honorários advocatícios? Claro, claro que cabe, não é? Já que a reclamação tem natureza de ação. No julgamento de reclamação indeferida liminarmente, na qual a parte comparece espontaneamente para apresentar defesa. Meus amigos, vejam só, o que aconteceu nesse caso concreto? Por que a gente está falando de honorários em julgamento de reclamação indeferida liminarmente? Bom, deixa eu voltar aqui, meus amigos. Olhem só. Eu tenho uma petição inicial da reclamação. O juiz olha lá e fala, a hipótese é de indeferimento liminar da petição inicial. Não é a hipótese de julgamento de improcedência liminar. Improcedência liminar são aquelas do 332, não é? O pedido ser julgado improcedente liminarmente. Quando? Quando o pedido inicial ele ofende uma súmula do STF ou do STJ, ele é contrário. Quando ele ofende uma tese fixada no IRDR ou no IAC. Quando o pedido inicial contraria o julgamento do Supremo, do STF e do STJ, perdão,
em recursos repetitivos, o juiz já pode julgar improcedente liminarmente o pedido inicial. É mérito. Prescrição e decadência, está lá no 332, parágrafo 1º, não é? A hipótese que nós vimos no julgado, nessa reclamação, é de indeferimento liminar. Ok, Maurício, então beleza. Indeferimento da inicial. Maravilha. O que acaba acontecendo, amigos, quando você indefere uma inicial? Eu posso apelar. O ato do juiz que indefere a inicial tem natureza jurídica de sentença. Eu posso interpor recurso de apelação. Beleza. Você interpondo recurso de apelação, o juiz pode se retratar ou não? Claro que pode, Maurício. Está no 331, né? O juiz pode se retratar e ele tem um prazo de 5 dias para tanto. Deixa eu só pegar rapidamente aqui o 331, como eles podem se retratar também no julgamento de improcedência liminar do pedido. Também tem 5 dias. Como eles podem se retratar também quando o juiz profere uma sentença terminativa, sem analisar o mérito, lá no 485, parágrafo 7º, também 5 dias, né? Mas o que é que diz o 331, meus amigos? Eu faço questão de ler para vocês. Olhem só. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Até aí tudo bem, isso a gente já falou. Vocês viram que houve indeferimento da inicial da reclamação, mas com comparecimento espontâneo, apresentando defesa da parte ré. Por quê, pessoal? Porque diz o parágrafo 1º do 331. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Foi o que aconteceu nesse caso. Reclamação, indeferimento da inicial, recurso de apelação, indeferimento da inicial, não teve a interposição do recurso de apelação, não teve retratação, citação da parte ré para querendo apresentar contra-razões recursais. Perceberam? Olha só, de novo, amigos, inicial da reclamação, indeferimento, recurso de apelação, juízo de retratação, não vou voltar atrás, citação da parte ré para querendo responder ao recurso, que é o que diz o parágrafo 1º. Se não houver retratação, do 331, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso, para apresentar contra-razões recursais. Se a sentença for reformada pelo tribunal, diz o parágrafo 2º, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no 334, e parágrafo 3º, se não for interposta a apelação, não foi o caso, né? O réu será só intimado do trânsito em julgado da sentença. Nesse caso específico, vou voltar lá no julgado, pessoal. Nesse caso específico, vejam, né, nós tivemos a apresentação, vejam, a petição inicial foi indeferida, tivemos recurso de apelação, não houve reconsideração e o réu foi citado. Ou se ele já tivesse comparecido, como é o caso, espontaneamente, para apresentar defesa e foi mantida a decisão, cabe honorários advocatícios. Pessoal, vamos analisar, né? Ele apresenta espontaneamente aí as suas contra-razões. Teve um trabalho. Evidentemente que faz jus, sim, sem sombra de dúvidas, né? Ao recebimento dos honorários advocatícios, esse beneficiário, né, que comparece aos autos apresentando contra-razões. De novo, meus amigos, trabalho que deve ser remunerado, tá certo? Meus amigos, acho que pelo tempo a gente tem condições de falar de mais um julgado, se vocês permitirem. Eu vou separar aqui rapidamente para ver se a gente consegue falar agora, que é importante também, eu não quero cansá-los mais, não. Vamos dar uma olhadinha? Perfeito. Esse aqui, amigos. Ótimo. Que é um julgado de corte especial também, né, amigos? Vocês estão percebendo que eu quis trazer julgados de corte especial, de sessão, né? Trouxemos também do Supremo, porque são aqueles que efetivamente precisam da nossa atenção, né? Julgados de turma são importantes também? São, mas para a gente pelo menos ter uma noção. Esse é interessante, amigos, quando a gente olha lá para o 186, tá? Diz assim, olha, é da Corte Especial, né? Repito, unanimidade, relatoria da ministra Nancy Andrighi, e a gente fala de prazo em dobro. Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público, né? Prazo em dobro para todas as suas manifestações, exceto quando nós tivermos prazo próprio, não é? Por exemplo, o MP, para intervir nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, o 721 diz, ele tem só 15 dias. É prazo próprio. Não é em dobro. Não, ali é prazo próprio. Prazo próprio é prazo próprio. Né? O MP mesmo, para intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses do 178. Interesses de incapazes, interesse público-social, né, o chamado interesse primário, litígios coletivos envolvendo posse de terra rural urbana,
ele tem um prazo de 30 dias para intervir como fiscal do ordenamento. Não é um prazo de 60, não é? Enfim, meus amigos, né? Só para a gente relembrar o 186, já que a gente vai falar de defensoria pública, que começa a ser tratado no 185. O 186 diz isso. A Defensoria Pública, aliás, é a primeira vez, né, que nós temos no CPC 3 dispositivos tratando sobre a Defensoria Pública e prerrogativas, responsabilidade, achei bem interessante. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, não é? E nós temos o parágrafo 3º, eu já vou voltar lá no julgado, mas permitam humildemente fazer a leitura desse parágrafo 3º, que diz assim: o disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência judiciária gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Vamos voltar lá. 186, parágrafo 3º. Então, o que é que se entendeu aqui, né? Que a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. Ou seja, meus amigos, né, o que é que a gente tem que entender? O CPC revogou alguns dispositivos da Lei 1060/50, né, que fala sobre gratuidade judiciária. E dentre eles, revogou, não se encontra o artigo 5º, ele não foi revogado. Só que tem um detalhe, né, que a gente tem que levar em consideração. Esse 186, parágrafo 3º que eu li para vocês, tem a mesma hierarquia do anterior, do artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 1060/50. E como ele passou a prever de forma expressa a aplicação do prazo em dobro na forma, né, do que eu mencionei, esse dispositivo acaba sendo incompatível com o artigo 5º, parágrafo 5º, que não foi revogado, né, da Lei 1060/50. Mas por ser posterior, o 186, parágrafo 3º, é ele que deve prevalecer. Tá bom, pessoal? Eu vejo que é muito, muito, muito importante, porque a gente não teve uma diferenciação, né, entre escritórios de prática jurídica de entidades de caráter público ou privado, por isso que ali fala instituições privadas de ensino superior, agora eu posso voltar para mim, né? Nós não tivemos essa distinção, portanto, veio em boa hora esse posicionamento do nosso querido STJ, né, do órgão especial, para afirmar que a partir da entrada em vigor do parágrafo 3º do artigo 186 do nosso CPC, por conta dessa incompatibilidade com o artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 1060/50, que teve alguns artigos revogados pelo CPC, né? Essa prerrogativa de prazo em dobro para todas as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições particulares de ensino superior. Tá bom, meus amigos? É isso, pessoal. Eu extrapolei o tempo, né? Como só ia acontecer, eu sou useiro e vezeiro em fazer isso. Mas eu espero que tenham sido proveitosas essas nossas palavras. Agradeço do fundo do meu coração toda a paciência que tiveram para comigo, me acompanhando até agora. E permaneço inteiramente à disposição de vocês nos nossos canais de contato, seja no Instagram, no nosso perfil, que é o Cunha Pro Civil, ou através do e-mail cunhaprocivil@gmail.com. Repito, falamos de julgados de sessões, órgão especial, Supremo, aqueles que efetivamente são mais importantes pensando nas nossas futuras provas para os concursos de procuradorias. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Até a próxima.